cerca de 40 horas depois, as lâminas começam a perder o fio. A máquina não foi projetada para bater ou amassar, e sim para cortar madeira. É por isso que as lâminas devem estar muito bem afiadas. Restaurar as lâminas requer o trabalho de um profissional. Este é um amolador automático. E a lâmina é encaixada nesta parte. Desse jeito. A pedra de polir gira no sentido horário e na horizontal, amolando a lâmina por igual. Além de amolar a lâmina, a ferramenta restaura o ângulo de 30 graus e apara rebarbas. Estilhadores como o BC 1800XL aram vegetação pesada com grande velocidade. Mas outro conjunto de lâminas redefiniu a noção de superpoder de corte talhando não apenas madeira, mas qualquer material. Conheça o poderoso Primex, produzido pela SSI Shredding Systems de Oregon. O Primex foi utilizado na limpeza dos destroços deixados pelo furacão Katrina em Nova Orleans. É a ferramenta perfeita para canteiros de demolição e projetos de reciclagem. O Primex reduz entulho não desejado a uma fração do volume original. Isso foi o que sobrou de um sofá. Aqui tem um pedaço de tecido, um pedaço do encosto, a espuma usada no assento e um pedaço maior da madeira do banco. A máquina vai moer tudo isso aqui. Dentro da bocarra do Primex, 2 eixos paralelos contêm 12 lâminas circulares de aço de 7 polegadas e meia com ganchos pontiagudos. O Primex tritura qualquer coisa. Os ganchos são pontiagudos e literalmente perfuram o material, que é trazido para baixo do gancho e para onde o torque é transferido. É a força bruta que destrói o material. Tal força bruta é gerada por um motor a diesel de 700 cavalos e faz com que a máquina triture até 150 toneladas de material por hora. Esta máquina aqui foi projetada para retirar o ar do material, triturar e prepará-lo para transporte ou para reciclagem. Mas algumas operações de reciclagem, como processamento de pneus e produtos plásticos, exigem trituradores capazes de reduzir o material a fragmentos ainda menores. Isso facilita a transformação do material em algo novo. A resposta é um triturador como este, com lâminas posicionadas bem mais próximas que o Primex. Aqui nós temos 2 lâminas com um espaço entre elas exatamente igual ao espaço de uma tesoura de corte comum. É como se fossem pares de tesouras comuns, e conforme gira, o eixo faz com que elas se aproximem aqui na junção. O material a ser triturado passa pela fileira do que seriam as tesouras, como se várias pessoas o cortassem ao mesmo tempo. Quando você corta uma folha de papel, as lâminas da tesoura se unem e agem juntas, o que faz com que o corte saia perfeito, sem qualquer falha. Entretanto, se você entortar a tesoura de lado, o papel também acaba se inclinando entre as lâminas e ele praticamente deita entre elas. E é impossível cortá-lo. É o que acontece com o triturador. Se posicionadas corretamente, as lâminas funcionam juntas com perfeição e o espaço entre elas é de cerca de 10 milésimos de polegada, o que produz um corte eficaz entre cada junção. Se funcionasse bem, mas não tivesse lâminas afiadas, esta máquina não passaria de um par de tesouras gigantes para crianças. A fim de garantir a eficácia do corte, os engenheiros da SSI utilizam um meticuloso processo de enrijecimento. Com o amolador manual é feito um chanfro com um ângulo de 45 graus ao longo da borda da lâmina. Em seguida, preenchemos o espaço com solda e depois de resfriada ela fica incrivelmente firme. Em seguida, a parte soldada de cada lâmina é polida manualmente.
Um amolador automático alisa e aplana a superfície. Então, juntas, as superfícies polidas resultam em lâminas muito afiadas. O pouco espaço entre elas e as bordas superpolidas oferecem uma ação de corte perfeita. E essas lâminas superpolidas, quanto mais perto estiverem e afiadas, melhor a ação de corte. As lâminas geram uma força de corte 15.000 vezes maior que um par de tesouras comuns. Temos entre 35 e 40 lâminas nesta máquina, ou 100 metros de ação de corte. Com a máquina girando a 20 RPM, é cerca de 1,5 km de extensão de corte agindo por minuto. Com a adição de um segundo eixo de par de lâminas e uma tela com função de peneira, o material triturado é transformado em fragmentos. Mas nem toda ferramenta que briga pelo posto de melhor do mundo possui lâminas sólidas. Imagine uma máquina de corte que utiliza a luz como lâmina.